salve galera, estamos de volta aí, né, com o nosso direito penal. Terminamos na nossa última aula falando do conflito aparente de normas, tá joia? Conflito aparente de normas, e agora vamos mudar o tema. Tá? O tema é a teoria geral do delito, ou como você preferir, teoria geral do crime. Lá no seu edital, tá joia? Ele veio o quê? Fato típico e os seus elementos, ilicitude, excludente de ilicitude e o excesso punível. Desde que lá ele não tratou de um terceiro substrato chamado culpabilidade. A gente vai falar disso um pouquinho mais de profundidade quando chegarmos ali no conceito analítico de crime. Mas, de qualquer forma, o seu edital está nesse aspecto lá, né? Ele colocou fato típico e seus elementos, ilicitude, as causas excludentes de ilicitude e excesso punível. E aí eu vou comentar com vocês. Então, nesse momento a gente vai iniciar aí o estudo dessa teoria do crime. Eu vejo um ponto bem importante na tua prova, tá joia? E também o CSPNB tem um hábito grande de colocar lá uma questãozinha ou outra tratando exatamente desse tema da teoria do delito. Por quê? Porque eu vejo muitos aluninhos, isso desde o tempo que a gente estava podendo estudar lá presencial, eles têm uma séria dificuldade em compreender toda aquela sistemática da teoria do delito. Mas aqui a gente consegue mastigar para você de uma forma bem objetiva, simples para a tua prova, tá joia? Então fica tranquilo, vem comigo, vamos trabalhar isso aí. Ó. Primeira coisa que você vai observar comigo, que o Brasil adotou, ele é adepto, né, um chamado sistema dualista, tá? Mas esse sistema dualista é no tange ao quê? Ele vai ser o seguinte, ó, no que tange a nossa infração penal, tá joia? Ou logo, o que acontece? Ele pega a infração penal, que é o gênero, a infração penal é o gênero, e subdivide em duas espécies. Então eu tenho duas espécies de infração penal. Uma chamada crime ou delito, como você preferir, e a outra chamada o quê? Contravenção penal. Contravenção penal. Por isso sistema dualista, ó. 1, 2. Tá joia? Então, infração penal é o nosso gênero, tá? Ele é o nosso gênero. Infração penal é gênero, que ele subdivide em dois, por isso sistema dualista, crime e contravenção penal, tá joia? A contravenção penal, gente, tá? Não veio para você no seu edital, fica tranquilo, mas contravenção penal é uma infração penal bem ínfima, tá? A gravidade dela é muito ínfima, tanto que a diferença entre crime e contravenção penal é da gravidade, tá? É pela gravidade, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. A infração é bem menos grave, a contravenção penal, desculpa. Então, por exemplo, dá um exemplo aí de contravenção penal. Vias de fato, duas pessoas se empurraram ali sem causar lesão. Se causar lesão já é crime de lesão, né? Perturbação do sossego, cada lá com o som nas alturas, incomodando, enfim. Jogo de azar, jogo do bicho. Então são comportamentos aí, assim, bem tranquilos. Tanto que a doutrina italiana chama de crime anão. Pequenininho, né? Ou de crime vagabundo. Enfim, mas a contravenção não é o que nós temos que nos preocupar aqui no nosso estudo. O que nós vamos nos preocupar e vamos estudar é o crime, tá? É o crime. Então, vamos brincar com o crime aí. Lembrando que a diferença é na gravidade. Tanto que na contravenção, nós não temos pena de reclusão e nem de detenção, só de prisão simples. Logo, prisão simples ninguém fica preso. Tá joia? Então é a gravidade que vai dar a diferença. Mas não se preocupe com isso. Vamos se preocupar com o nosso crime. Tá joia? Primeira coisa que a gente estuda é o seu conceito, tá? O conceito de crime. Conceito formal de crime, conceito material de crime e o conceito analítico de crime. O conceito formal de crime, quando a gente fala conceito formal de formalidade, de formalizar, de se amoldar. Então o conceito formal de crime seria o seguinte, um comportamento humano que esteja o quê? Se formalizando, se amoldando a um tipo penal descrito lá na lei penal. Por exemplo, você vê lá alguém vindo e subtraindo, né, um celular de outra pessoa. Você ficou lá olhando aquele comportamento lá, ó, tá lá subtraindo aquele celular lá. Ou seja, esse comportamento dessa pessoa que você analisou ali agora, se amolda, se formaliza um tipo penal descrito na lei? Sim. Artigo 155, furto. Tranquilo? Então o conceito formal é isso. É esse comportamento humano, tá, que se formaliza com um tipo penal descrito na lei. O nosso conceito material já avança um pouco mais, tá? Não basta somente esse conceito formal, né? Não basta o comportamento se amoldar a um tipo penal descrito na lei. Esse comportamento, além dele ter que se amoldar, ele também precisa ser o quê? Relevante. E o que significa ele ser relevante?
de fato tem que ferir, né, tem que lesar esse bem jurídico, tá joia? Por isso que eu disse, ó, é um comportamento humano causador de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, protegido, passível de uma sanção penal. Então não basta aquele comportamento, né, no conceito formal, ele simplesmente se amoldar a um tipo penal. Esse comportamento, além dele ter que se amoldar, ele tem que ser o quê? Relevante. Tem que haver a lesão ou pelo menos um perigo de lesão ao bem jurídico protegido, tutelado. Tá joia? Mas esses dois conceitos aí, tanto o formal quanto o material, fica tranquilo, guarda ele na caixinha, a gente vai melhorar eles lá na frente, quando a gente fala da tipicidade. O que nós temos que trabalhar agora é o nosso conceito analítico de crime, tá joia? O nosso conceito analítico de crime. Esse conceito analítico de crime funciona mais ou menos assim. Vai depender da teoria que nós estamos adotando. Tá? O conceito analítico ele varia conforme as teorias. Nós temos a teoria bipartida, nós temos uma teoria tripartida e temos uma teoria quadripartida. Olha só, bipartida o nome já diz, bi 2, tripartida 3, quadripartida 4. Então vamos iniciar aqui pela bipartida. No conceito analítico, para que se tenha crime, para a existência do crime, tem que ser um fato típico mais ilícito. Então são dois, ó, fato típico e ilícito, bipartida. Então se o fato é típico e é ilícito, já tem o crime. Tripartida são três. O fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Tranquilo? Fato típico, ilícito e culpável. Agora, na quadripartida tem que ser um fato típico, ilícito, culpável e punível. São quatro. Fato típico, ilícito, culpável e punível. Tudo bem? Então pronto, vimos aí as três teorias. Bipartida, tripartida e quadripartida. A quadripartida, ela existe ali, né? Alguns doutrinadores escrevem sobre ela, tá joia? Eles escrevem sobre ela, só que ela não tem aplicabilidade nenhuma aqui no direito penal, tá joia? Não foi adotada em nada. Por exemplo, é bem minoritária aí, né? Os doutrinadores que dizem que o conceito analítico de crime seria quadripartite ou quadripartida, igual eu falei para vocês. Por exemplo, o professor Basileu Garcia, né, no livro dele, ele traz essa quadripartite, tá joia? Mas ela não tem aplicabilidade, então você vai retirar totalmente do nosso conceito. Basta você saber que ela existe lá doutrinariamente falando, tá joia? Para caso ele colocar na tua prova lá, você já vai saber que está errado. Aí sobram quem? Duas teorias, a bipartida e a tripartida. A nossa doutrina mais clássica, né? Mirabete, Damasio, Fernando Capês, eles já adotam nos livros deles, né, doutrinariamente falando também, quem? A teoria bipartida. Para eles, crime é fato típico mais ilícito, ponto final. Tá joia? Mas modernamente, na doutrina mais moderna e o STF, tá joia? Eles adotam a teoria tripartida para a existência do crime, no conceito analítico de crime, né? Que seria o quê? Tem que ser um fato típico mais ilícito e mais culpável. Tanto que é o que eu coloquei para vocês aqui. Tranquilo? Então, tem que ser um fato típico, mais ilícito, mais culpável. Beleza pura?